Olá pessoal, muito boa noite a todos. Eu sou o biólogo Igor Maquieira e você está aqui no meu canal Ciência e Meio Ambiente. Obrigado pela presença e pela participação. Pois bem, o assunto agora é sério, o assunto é grave, envolve saúde pública, porque o compromisso deste canal com a verdadeira metodologia científica, a séria, com a verdade. Eu abordei esse assunto, Covid-19, coronavírus, há alguns meses atrás, e no compromisso que eu tenho com todos vocês, eu coloquei aqui enfaticamente que de forma precoce estavam se adotando medidas, adotando medidas equivocadas, como se a pandemia tivesse terminado, tá? Eu saio muito, eu vejo isso ao vivo, tá? Em shoppings, principalmente transporte público. Eu alertei sobre isso, fiz até a comparação com, ali no caso, com a chamada varíola dos macacos. Mas pegando aqui, né, e a ênfase, né, enfatizando a parte da Covid-19, mais uma vez, este biólogo, este profissional aqui acertou. Eu falei, olha, é questão de tempo para isso tudo vir à tona novamente. Por quê? Porque nós tivemos algumas falhas. Eu montei um material aqui redigido, e falhas essas que me assustaram muito. E que vocês aí do outro lado devem estar pensando, professor, a primeira foi banir imediatamente o uso de máscaras, principalmente em ambientes fechados, né, com péssima circulação de ar. É a primeira, tá? O uso não mais do álcool em gel, na realidade o álcool 70. As campanhas, principalmente para lavar as mãos, e uma das principais, a vacinação. Eu me deparo nesse momento com algumas informações que podem me contestar, e de forma errada, é o que eu digo, antes de falar bobagens, coloca um copo d'água na boca e engole, né? Porque pode falar assim, professor, mas o Brasil registrou, está até no valor econômico, segundo dados, 78 mortes por Covid-19 em 24 horas, está muito baixo. E a média móvel segue em queda. Sim. Vocês têm que colocar na cabecinha de vocês o seguinte: isso não é o patamar para se colocar a pandemia acabou ou não. Sabe por quê? Porque justamente, eu já abordei isso aqui, a gente está falando de um vírus com uma capacidade, ainda mais essa subvariante, que é a BQ1, e tem a XBB. A transmissibilidade dela é muito alta. Então não quer dizer que a transmissibilidade seja muito elevada e a mortalidade também. Mas o que acontece? Quando você tem uma transmissibilidade muito elevada, você pode acabar ocasionando uma sobrecarga do sistema de saúde, né? O sistema de saúde ele faz assim, ó. Ele colapsa. Não estou dizendo eu aqui que o sistema de saúde vai colapsar. Não é isso. Mas o sistema de saúde que já é deficiente, apresenta as suas deficiências, e que, infelizmente, por ineficiência, por má gestão, e também por pessoas que se deixam levar por conteúdos errados, se deixam contaminar, aí não só a parte virológica, mas psicológica, se deixam contaminar por um mundo paralelo de fantasias, que acabam aprendendo, muitas das vezes, lamentavelmente, com a dor, tá? Os passos da contaminação, tá? Da Covid-19. É muito curioso que algumas coisas que estão sendo abordadas nesse momento, e é um momento que eu já coloquei aqui há meses atrás,
como, por exemplo, a preparação, planejamento de resposta à pandemia, que devem ser adotadas e abordadas de toda a sociedade, que inclua várias disciplinas, vários setores, vários atores, e quando eu digo atores, não são atores de novela, não é isso, é a parte de atuação, tá? Por exemplo, os negócios, a sociedade civil, a engenharia, comunidades em geral, a modelagem matemática, incluindo, tá? Aí sim podemos pedir ajuda para as forças militares nessas campanhas, tá? de saúde pública. Isso entra sim, a mídia e a parte psicológica. Então, essas estratégias de preparação e resposta devem adotar abordagens de toda a parte governamental e de toda a população, né? Uma coordenação multiministerial para identificar, revisar e abordar a resiliência no sistema de saúde, né? Líderes comunitários, especialistas científicos, autoridades de saúde pública que devem e deviam colaborar para desenvolver mensagens de saúde pública. Não estou dizendo aqui que vocês não estejam fazendo isso, pelo contrário, cansei de dar os parabéns aqui para todos da saúde pública, principalmente do SUS, que merecem sim a nossa colaboração e a nossa imensa gratidão, e muita. Mas o que acontece? Eles seguem as ordens que são passadas. E as ordens que são passadas, infelizmente, não foi o quê? De construir, né, a mensagem que eu digo, a mensagem lá de cima, do superior. Ou seja, governo municipal, estadual, federal, aí entra uma série de fatores políticos e geopolíticos, né, que vocês sabem muito bem, para justamente aumentar a confiança individual e comunitária, né, para usar diferentes meios de acesso para a população. Então, parcerias tinham que ter sido formadas, profissionais, autoridades de saúde pública, né, devem combater proativamente, aliás, já vem combatendo, mas eu sei, tá difícil, né, as informações falsas que são circuladas, tá? Aí entra a parte depois de prevenção. Eu até coloco aqui, né, por que não se cria uma campanha Vacina Mais? Né? Uma campanha, porque, por exemplo, está no portal do UOL, mesmo aprovada, a faixa entre 6 meses e 3 anos ainda não tem vacina. Não tem. Ah, professor, tomei a vacina, contraí a Covid-19, fiquei um pouco mal. Gente, de novo, a vacina não impede que você, por exemplo, não vou contrair a Covid-19 eu me vacinando. Não é isso. Não vou desenvolver. Não é isso. Já foi explicado aqui de forma exaustiva, e o conteúdo do vídeo aqui, se você tem alguma dúvida, é só fuçar aqui, digitar Covid-19 ou coronavírus na busca, que vocês vão encontrar o melhor material disponível no YouTube e na internet. Então tem a parte da prevenção, tem a parte das iniquidades pandêmicas, tem a parte da vacinação, tem a parte de tratamento cuidado, né, para promover principalmente a colaboração multissetorial para acelerar o desenvolvimento de novas terapias para todas as fases da Covid-19, né? E quando eu falo aqui, não é tratamento aquela porcaria, aquele lixo que foi citado, lixo, tá? Vocês sabem do que eu estou falando. Vocês estão lidando aqui com um profissional, não estou lidando com idiota, tá? Pelo amor de Deus. Para promover o quê? Parte ambulatorial, hospitalização, a parte... Olha, o que está tendo, isso foi abordado aqui, falta de memória, confusão mental, problemas neurológicos, Covid longa. Então, se eu for me alongar aqui, diarreia duradoura, colites.
Então, tudo isso embasado na metodologia científica séria, tá? Tudo isso foi avisado aqui e tudo isso parece que foi jogado na lata do lixo. Porque diante dessa recente alta de casos de Covid-19, da chegada da subvariante da Omicron, a BQ1, devemos, sim, aliás, devemos retomar o uso de máscara. O uso de máscara não era, palavra do biólogo aqui, não era para ter sido banido. Vamos banir o uso de máscara. Porque os governantes praticamente, e não só o Brasil, mas o Brasil é uma referência. Gente, vocês têm que colocar na cabeça o seguinte: o Brasil é uma das referências mundiais em vacinação. Mundiais. Eu entro dentro do shopping, sinceramente, e vou citar, eu não tenho rabo preso com ninguém. Aqui tem um dos maiores shoppings da Zona Norte, que é o Norte Shopping, aqui no Rio de Janeiro, tá? Perto do Meia. Pilares ali, né? Então, eu vejo vários dispensers de álcool em gel. Eles fizeram uma parceria com a... Eu não estou ganhando nada com isso, com uma empresa, a Cooper Álcool, né? O álcool é 70%. Mas vários deles vazios. Hoje mesmo eu estive presente nesse local e um dos dispensers de álcool em gel estava vazio. Vazio. Não há mais campanha, não há nada. Quer dizer, uma festa. Não, tem que continuar. Transporte público, também não vejo. Professor, mas a vacinação, disseram, então, vacinação. Lembra-se quando a Janssen colocou, olha, como é que eu vou falar para vocês entenderem, sem usar o termo técnico, a parte imunológica, a vacina durando 6 meses. Então, de 6 em 6 meses, tá? Isso vários artigos e estudos que eu li, e olha, se você tiver com preguiça, basta ler o abstract, tá? O resumo desses artigos, que vocês vão conferir ali o que eu estou colocando. Eu não vi isso, eu não vejo isso. Não vejo. O que eu vi, sinceramente, uma desconstrução generalizada através de informações extremamente falsas, com várias dessas pessoas não sendo responsabilizadas. E está aí. Então a nova linhagem, né, adora aglomerações. Adora metrô, trem, ônibus. E não me vem com essa, igual que colocaram. Acabou as eleições, a Covid voltou. Acabou as eleições, a Covid voltou. Não, a Covid estava ali. Estava sendo divulgado. Estava sendo divulgado. Divulgado talvez de forma até errada. Né? Lamento, infelizmente, eu estou falando a realidade. Né? Porque se voltar muito mais ao cenário político, se esquecendo realmente de certas coisas. Ainda tem a dengue também. Mas enfim. Então essa nova linhagem ela gera preocupação. Tá? Ela tem a capacidade de escapar de anticorpos. Essa cepa ela é responsável pelo recente aumento de casos, não só no Brasil. Olha só, Estados Unidos, Europa, já foi identificado Amazonas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. O paciente morreu em São Paulo por causa dessa variante. Ainda não sei de detalhes, só vi a manchete, foi agora há pouco. Então, nós temos que ter uma vigilância. E recorrer à medicação, cansei de falar isso aqui. É um vírus. Então tem que se recorrer à medicação, no mínimo, antiviral. Não é antiparasitária. Não são vermífugos. Pelo amor de Deus. É o mínimo que vai ali reduzir a probabilidade de se desenvolver casos graves em mais ou menos até 70%. E deve ser utilizada na primeira fase da doença. Isso é coisa básica. Um aluno de ensino médio, que tem um bom ensino médio, um colégio de peso,
O cara lá, o biólogo, ele vai ensinar isso em sala de aula. Então, as mãos higienizadas, álcool em gel, o uso de máscaras, principalmente de máscaras boas, tá? Não é aquela máscara fininha, principalmente em lugares fechados. O transporte público, me preocupa muito. Eu falei sobre isso. Cansei de alertar sobre isso. Aí falar, está sendo megalodramático? Não, estou sendo um profissional. Sendo um profissional. Canal aqui de utilidade pública. Agora, eu vou ficar esperando o governador, o prefeito, o presidente, ou a rainha, ou o rei. Não fique esperando as autoridades dizerem, você deve usar máscara, não deve usar máscara. Não. Né? Confie na palavra, principalmente, eu sei que é uma classe que, infelizmente, aqui no nosso país, você que conhece alguém fora, mas infelizmente a classe dos biólogos é muito desvalorizada. Repito isso, eu não vejo os biólogos de ponta, são poucos que eu vi dar entrevista na televisão e falar o correto. Poucos. Né? Mandar um abraço aqui para o excelentíssimo, né? Eu trato assim mesmo, Gustavo Cabral. Esse realmente que pessoa, que profissional magnífico. Né? A gente não pode ficar esperando. É recomendado sim o uso da proteção em ambientes principalmente fechados, transporte público, shopping center, elevadores. Né? É uma decisão sua, uma decisão individual. É o mais prudente a ser feito. O número de mortes em queda, falsa sensação de que a pandemia acabou. Falsa sensação. Aí você está banalizando a Covid-19. Esquecendo dos casos de Covid longa, das síndromes pós-Covid. E mais uma vez, lamentavelmente, sendo extremamente imparcial, alô imprensa, que papelão que vocês fizeram. Que papelão. Papelão feio, molhado, sujo. Né? Mas igual a mim, eu tomei todas as doses. Todas. E vim aqui a público demonstrar nesse canal pequenininho. Né? Estou protegido da subvariante. Vamos lá. Como toda vacina, assim como a da gripe, né, e não estou desmerecendo a vacina do SUS jamais, é uma opção minha de me vacinar na rede particular, no caso da vacina contra a gripe, didaticamente falando, H1N1. Mas enfim, como toda vacina, as doses contra a Covid-19 não impedem a infecção. O objetivo aí, nós estamos falando no vírus de RNA, é evitar as formas mais graves da doença. Então a subvariante atual gera uma preocupação, sim, pela capacidade que ela tem de escapar de anticorpos. Agora, a recomendação é manter o esquema vacinal completo e procurar o posto de saúde caso não tenha tomado as 4 doses disponíveis. Né? Estou até me lembrando aqui, foi AstraZeneca, a primeira, foram 2 da AstraZeneca e 2 da Pfizer. E 2 da Pfizer. Né? Agora, as vacinas disponíveis, elas vão proteger contra as formas mais graves da doença, mas não impedem a infecção. Tá? Quem é que vai evitar a infecção? Eu falei, asepsia, uso de as mãos, asepsia, uso do álcool em gel, 70, né?
as mãos higienizadas ali certinho. Ensinei até como lavava as mãos aqui. Agora, existem sim. Mas a Pfizer e a Moderna, né, tem essa adaptação à variante Ômicron, tá? Mas o imunizante ainda não chegou ao Brasil. Quais são os sintomas? Muitos podem estar perguntando. O mal-estar generalizado, a coriza, a dor de garganta, lembra muito realmente um caso gripal. Agora, se a gente tivesse realizado o dever e não tivesse relaxado, né, banalizado, que é o termo certo, a gente não estava nessa situação. E que vai subir mais. Porque a transmissibilidade da BQ1 da XBB, ó, é rápida. Olha, aí fala a quinta dose, agora tá falando que é impressionante, minha gente, o Brasil, não só o Brasil, né, tá no mundo também, mas eu não gosto dessas comparações, né? A gente está no Brasil, é aqui o nosso país, então a gente tem que falar daqui. Daqui. Né? Agora, a população mais vulnerável, com morbidades, com problemas imunes, né? Problemas imunológicos, corrigindo aqui, o uso de máscara, principalmente uma N95, uma PFF2, idosos, crianças. Gente, vocês estão brincando. Não se deixe levar por quem tira mais de 30 mil por mês e que vai ter acesso a hospitais de, assim, de ponta de linha, né? Imagina aquele hotel 10 estrelas, nem 5 estrelas. Essa gente vai ter acesso a isso, né? Essa gente que é contra a vacinação e o diabo 4. Né? Agora, muitas dessas pessoas não conseguem nem ter acesso a um posto de saúde. E as crianças de 6 meses, tá? A 3 anos, servindo de reservatório, servindo de foco de disseminação do vírus. Aí eu saio aqui, bairro do Meia, Rio de Janeiro, eu vejo crianças brincando, colocando a mão no chão e levando na boca. E a mãe do lado, nem aí. Nem aí. Temos que corrigir isso urgentemente. Temos que corrigir isso urgentemente. Não é normal. Não é normal. Eu passo por creches que não tem mais nada. Mais nada. Parece que acabou tudo. Então, estrutura simples faz com que os vírus contenham, né, essa grande capacidade de modificação. Desde o início da pandemia vem alertando isso. Né, ele vai evoluindo e às vezes com esses picos sobe, desce, sobe e desce. Né? Sobe, estabiliza, desce às vezes. Ou sobe, estabiliza, sobe de novo. E fica nisso. Essa é uma linhagem descendente. Às vezes até mesmo. E olha, às vezes até mesmo uma linhagem. Falhou. Recombinante. Recombinante. Então essa sublinhagem, né, BQ1, né, uma sublinhagem de BA5, carrega mutações importantes. São 65 países, incluindo aqui. Prevalência, lembra que eu falei tanto de prevalência aqui? A prevalência dela é de mais ou menos 9%. E subindo. Subindo. Tá? Olha, sinceramente, eu
eu estou assim, muito assombrado, muito assombrado, né? E para terminar, eu ainda tem aí também tem a recombinação das diferentes vacinas, tá? Extremamente válido. A Pfizer, tá? A vacina bivalente da Pfizer, elas têm a BA1, elas têm a BA4 e a BA5 como alvo. Então, elas podem, assim, em tese, elas podem prevenir contra a BQ1, tá? Não há ainda muita movimentação no país para isso. Agora, muito assim, gente, é muito, muito, muito grave. É uma situação de alerta, tá? De alerta, principalmente para idosos, né? Para idosos, porque esse risco de reinfecção, pegar Covid pela terceira vez, sim, né? É mais elevado com a XBB e com a BQ1, tá? Então, o material genético desses vírus vão sofrendo mutações, vão aparecendo mais variantes, né? E, novamente, antes de finalizar, temos que ter a prudência, não vai falar besteira, mas as mortes estão lá embaixo. Vou repetir mais uma vez. Óbitos e número de casos estão aqui, ó. Eles não estão, não quer dizer que estão juntos. Número de casos altos começa a sobrecarregar o sistema de saúde. Eu tenho plano, eu tenho dinheiro, vai sobrecarregar, a não ser que você seja esses caras que ganham de 30 mil para cima, que tem acesso a um sistema de ouro de saúde. Ouro. Os caras entram em hospitais de ponta e mesmo assim, tá? Dependendo das condições ali que o sujeito esteja, de virar óbito, tá? Mesmo assim, tá? Os caras não dormem, gente. Vocês não têm noção. Eu fiquei 1 ano e meio na Fiocruz realizando testes ecotoxicológicos no LAPSA, que é o Laboratório de Avaliação e Promoção da Saúde Ambiental. Aí muitos podem falar, o que isso tem a ver? Né? Eu entrava de manhã, saía à noite. É debruçado mesmo, em cima de bancadas. Então tem um mínimo de respeito, né? Porque quem está lá dentro é o pessoal que estudou, é o pessoal que está estudando ainda mais, que recebe informações do mundo todo, informações científicas, não informações que você recebe às vezes pelo tiozinho do WhatsApp, não. Que montar qualquer porcaria pelo WhatsApp e repassar é muito fácil. Eu quero ver lá pro laboratório e explicar. Ô Sabichão, você sabe mesmo do coronavírus? Sabe? Então explica. O cara não sabe nem explicar a estrutura básica do coronavírus, do SARS-CoV-2. Não sabe. Não sabe. Né? Um sisteminha chave, fechadura, né? Quando a fechadura sofre algum tipo de deformação, a chave passa a não se encaixar tão bem na fechadura quanto se encaixava originalmente. Por isso que é importante as doses de reforço. Né? As doses de reforço, a dose de reforço é igual. Não, calma aí. As doses de reforço da vacina de Covid-19 são preparadas com incrementos em relação às principais novas variantes de circulação. Por isso que a pessoa fica mais protegida. Eu não vi mais ninguém falar sobre isso. Que absurdo, gente. Olha que absurdo. Que absurdo é esse? Que absurdo é esse?
Por exemplo, em São Paulo, estão sendo aplicadas nesse momento a terceira dose adicional contra a Covid-19 em imunossuprimidos com 18 anos ou mais. Tá? Aí, no caso, a quinta dose. E também na população geral, com idade igual ou superior a 40 anos, que tem iniciado o esquema vacinal com a Janssen. Mas no início, alguns estudos indicavam, muitos estudos, vários estudos, né? A Janssen ali colocaram dose de reforço de 6 em 6 meses. Né? Grande parte dessas vacinas, a Pfizer também tinha alguns estudos indicando isso. E isso morreu e ninguém se falou mais nisso. Né? Professor, já é uma nova onda, então? Vamos lá, esse termo é um termo meio assim. Vamos lá, pode ser considerado uma nova onda, tá? Espalhando mundialmente, com esses casos de infecção por BQ1 que foram identificados na Europa e essa elevação no número de diagnósticos positivos e internações. Né? Só nos Estados Unidos são 12 subvariantes, todas da Ômicron, em grande circulação. Tá? A China registrou o maior número de infecções por Covid-19 em 6 meses. Né? Aí adotou novas medidas em fábricas e etc. Né? Então, gente, muito preocupante, tá? Assim, mas o Brasil vai sofrer impactos tão grandes da doença? Ninguém sabe, tá? Ninguém sabe. Agora, quando você fica muito ruim mesmo, você vai procurar o quê? Um posto de saúde, você vai procurar se medicar, aliviar os sintomas. Né? Agora, tudo isso, aí vai sobrecarregar. Tudo isso podia ter sido evitado. Né? Tudo isso. E muito disso, pessoal que vai falar besteirinha, não estamos ainda no impacto tão grande da doença, graças ao avanço da vacinação. E que ocorreu de forma tardia. Tá? Agora, se tivesse ocorrido tudo isso que eu acabei de abordar aqui, essas medidas preventivas todas de forma resumida, eu sei que está um pouco longo, mas eu não tenho como deixar de abordar isso, porque Covid-19, repito, é coletivo. É coletividade. Se não for coletivo, não adianta. Né? A parte de prevenção, né? Todo mundo se vacinando, uso de máscaras, tá? As campanhas, tudo isso junto e misturado é que nós vamos conseguir vencer a coronavirose. Por completo, 100%? Não. Não. Mas quando indicar, teve um indício, né, disso daqui, então já devemos nos preparar. Né? Houve um indício que vai ter uma fase ruim, para vocês entenderem. Vamos nos preparar. Nós sempre fizemos isso como sociedade. Tá? E o porquê que isso mudou, lamentavelmente, eu não sei. Eu fico por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem na paz, com Deus aí. Se cuidem, tá? Se cuidem e não se deixem levar por notícias falsas. E se inscrevam lá no meu outro canal, o Alerta do Tempo, porque tem previsão lá novinha, tá? E alertas meteorológicos para todos conferirem. Obrigado.